1 Reis, capítulo 17. Lemos então. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo se sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amado Jesus, nós te amamos e queremos ouvir, Senhor, o que os céus preparou para nós nesta noite. Aquilo, Senhor, que tu preparou, aquilo, Senhor, que tu trouxe para nós, aquilo que a tua presença que está aqui trouxe para nós. Abrimos o nosso coração, levamos a nossa mente cativa a ti, que toda a verdade e poder da tua palavra seja ativo dentro de nós nesta noite, Senhor, movendo-nos e mostrando-nos a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida? Podemos sentar um pouquinho? Gente amada, nós lemos aqui, no capítulo 17, algo maravilhoso da palavra de Deus. Elias era um profeta em Israel, num tempo muito difícil. Em todos os fatores de dificuldade, Elias foi profeta em Israel. Na área estava difícil financeiramente, estava difícil o governo, estava difícil o clima, tudo estava difícil. Nesta época que nós lemos aqui, o rei Acabe, que é conhecido na palavra de Deus como o pior rei de Israel, rei Acabe, o pior rei da história de Israel, um rei muito perverso, que não temia o Senhor, e ainda ele, sendo perverso, não temia o Senhor, ele casa com uma mulher chamada Jezabel, filha do rei dos Sidônios, e Jezabel era uma mulher idólatra, uma mulher má, uma mulher que trouxe deuses para no meio de Israel, trouxe o seu Deus, trouxe Baal, trouxe a deusa da fertilidade. Acabe fez um altar, um templo em Israel para adoração dos deuses de Jezabel. E ele fez isso na capital de Samaria. Ele adorou a Astarote, que era o deus dos Sidônios, e Acabe levou Israel a afastar-se mais do Senhor. Acabe levou Israel a se distanciar, a amar menos, a temer menos ao Deus vivo. E nesta época difícil, espiritualmente acabado, invocações a outras entidades, a outros deuses falsos, idolatria, imoralidade, era o caos de Israel. E nesta época, no meio de tudo isso, surgiu este homem, este profeta chamado Elias. Elias era morador das montanhas de Gileade.
E Elias agora vai até o palácio de Acabe para falar com Acabe e levar uma mensagem de Deus. A Bíblia fala de Elias no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Tiago 5,17 diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias chega no palácio e fala a Acabe: Acabe, assim diz o Senhor, não haverá orvalho sobre a terra e nem chuva sobre a terra. E aqui Tiago diz que foram 3 anos e 6 meses, não choveu. E Elias entrega esta mensagem a Acabe. E o Senhor fala a Elias: Elias, entrega esta mensagem e foge. Entrega esta mensagem e sai do palácio. Te esconde numa caverna. Te esconde lá perto das torrentes de Querite. Lá vai ter água para ti. Lá eu vou enviar corvos com comida. A comida não era o corvo, era o corvo que trazia a comida. Era o garçom de Elias, era um corvo. E Elias obedeceu e vai e esconde-se de todos. Porque agora ele era um inimigo de Acabe. Agora Acabe estava querendo terminar com Elias e começou daí então a vir a seca sobre Israel. Havia fome, havia falta de todas as coisas. E Elias obedece e vai e esconde-se nesta caverna. E aí, queridos, a gente começa a ver uma analogia e começamos a ver o cuidado de Deus em proteger os seus. O cuidado de Deus em proteger aquele que Ele envia. O cuidado de Deus em proteger aquele que teme. O cuidado de Deus em proteger aquele que o ama acima de todas as circunstâncias. Deus tinha um motivo para trazer proteção à vida de Elias. Era a vida de Elias. Trouxe proteção porque Acabe agora queria procurá-lo, achá-lo para matar. E no capítulo 18, você vai ver que ali diz que Acabe colocou um forte esquema de procura. Diz que Acabe procurou em todas as cidades, em todos os lugares, Elias para matar, mas não encontrou, porque Deus proveu a proteção. Quando nós servimos ao Senhor e estamos respondendo dentro daquilo que o Senhor quer, nenhuma arma forjada contra nós prevalece. Nada. Ele nos esconde, nós nos tornamos invisíveis, gente. Quando estamos no centro do querer de Deus, quando estamos dentro da vontade de Deus, nós nos tornamos invisíveis. Deus provê todas as coisas. Elias ficou mais ou menos nesta caverna, lendo alguns livros, que ele ficou mais ou menos uns 2 anos sendo cuidado ali. Houve suprimento, proteção, nada faltou para Elias. Queridos, não importa a circunstância ao nosso redor, se estamos dentro do querer de Deus, há proteção, há cuidado. A bênção do céu para nós é independente a qualquer situação. Seja
o acontecimento que for, seja o caos que tiver, se estivermos nos passos seguindo a Jesus, não vai faltar nada. Todas as coisas, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, escolhidos do Senhor. Todas as coisas cooperam. Segundo o propósito de Deus, passou 2 anos. 2 anos ele estava bem abastecido, Elias. Fez a vontade de Deus, cuidou, estava seguindo aquilo que o Senhor queria. Passou-se 2 anos. Porém, queridos, passou-se 2 anos também. Esta água começou a secar. Esta água começou a secar. O riacho começou a secar. A comida começou a não vir mais. E o riacho secou. E dentro dessa analogia, gente, alguns riachos secam da nossa vida. Às vezes um tempo em nossa vida, um tempo de bênção, um tempo que nós sentimos a presença do Senhor ali, ó, o sopro de Deus com a gente. Em tempos que às vezes nós temos a convicção que estamos fazendo a vontade de Deus, em tempos que estamos obedecendo os caminhos de Deus, em tempos que estamos dentro da veia que o Espírito Santo quer que venhamos estar. Mas também às vezes o riacho seca para o profeta. A comida desaparece para o profeta. A comida e o riacho também secou. De repente, por alguma razão, aquele riacho, aquele ribeiro seca. Às vezes na nossa vida os riachos secam. Às vezes as pessoas que gostamos, elas vão embora. O riacho seca. Às vezes estamos trabalhando num emprego há 20 anos e perdemos. O riacho seca. Às vezes estamos com um cônjuge há 40 anos e um falece. O riacho seca. O riacho secou. O lugar em que Deus estava guardando Elias, o lugar que Deus enviou Elias, secou também. O lugar da bênção, da proteção, da segurança de Elias secou, não tinha mais comida. Do suprimento, da necessidade secou. De repente o riacho secou e o que vamos fazer agora? O que vai ser feito agora quando os riachos da nossa vida secam? Quando aquele lugar que nós achamos de proteção e segurança seca? Às vezes Deus permite que o riacho seque, pois às vezes, muitas vezes, estamos confiando mais na provisão do que no provedor. Às vezes estamos mais confiando na água do que aquele que verteu a água. Às vezes confiamos mais, os nossos olhos às vezes estão mais na bênção, estão mais naquilo que estamos vendo, do que nos colocar os nossos olhos no Senhor. Aqui é o meu lugar cômodo, aqui é o meu lugar seguro, aqui é o meu lugar que eu não preciso me incomodar, aqui é o meu lugar que eu não preciso às vezes ter dor de cabeça, tá bom aqui. Muitas vezes é preciso que o riacho seque, que muitos colocam os olhos em pessoas, muitos colocam os olhos nas coisas, muitos colocam os olhos no trabalho, em determinados lugares, mas em determinados lugares, em que se o nosso olhar estiver no lugar, e não em Deus, o riacho seca. O riacho secou. Às vezes colocamos mais o olhar na água do que na fonte, no supridor das nossas necessidades. Mas não é que Deus havia desistido de Elias. Não é que Deus não queria mais, não é que Deus se enjoou de Elias. Não é que Deus queria agora que Acabe matasse Elias.
mas aquele lugar era somente um meio em que Deus usava para abençoar Elias. E Deus agora estava ensinando isso para Elias. Muitas bênçãos, gente, muitas coisas que vivemos no nosso dia, que nós colocamos como segurança, como bênção, como proteção, como certo, dei a minha palavra, é assim, tenho certeza que é. São somente meios, veículos de Deus nos abençoar, porque isso vai passar. O riacho secou. E o riacho secou para mostrar para Elias que a fonte não era o trabalho, não era aquilo ali. A fonte não era os corvos, que já era um milagre. Corvo trazia suprimento. Pensa um animal, o animal ia comer o suprimento, e o animal não comia o suprimento. O animal trazia direitinho para Elias. A fonte não era isso, pois tudo vai passar, queridos. Tudo passa. Uma hora, cedo ou mais tarde, o riacho seca. Cedo ou mais tarde, aquilo que achamos que por certo. Como eu disse quarta-feira, às vezes as pessoas estão com o mesmo espírito do criador do Titanic. Olham tudo aquilo, se deslumbram tudo aquilo e declaram, nem Deus afunda. E afundou. Tudo passa. A morte vai chegar para todos. O emprego, as pessoas perdem. Algo acontece e o riacho seca. A nossa fonte, o que a Bíblia nos ensina, e o que era o próprio Deus ensinando a Elias, que a fonte, que a nossa fonte não são estas coisas que se veem, pois elas são passageiras, são temporais. A nossa fonte é o Senhor. Deus estava ensinando a Elias, Elias, não se prenda aos métodos que eu uso. Não se prenda às formas que vêm as coisas para você. Pois o riacho, cedo ou mais tarde, ele seca. Todo ribeiro, todo riacho da nossa vida, um dia ele seca e não tem água. Era a hora de algo acontecer para Elias. Era a hora de Elias sair da caverna. Alguns riachos secam para acontecer outras coisas novas na nossa vida. Há riachos que precisam secar. Era a hora de Elias mudar, correr para o supridor, para o protetor. Era hora de Elias olhar e ouvir a Deus. Tem horas que o riacho seca. Tem horas que às vezes a gente ora e não passa do maleiro do quarto, do roupeiro. Tem horas que às vezes a gente, ao invés de sentir um alívio na alma, a gente sente um peso na alma. Tem horas que a gente recebe uma notícia e a gente fica apavorado, pensa que não vai piorar, dentro de 5 minutos está com outra notícia pior do que a primeira. O riacho seca. Tem horas que aqueles que mais você ama são os que menos se importam. O riacho seca. Tem horas que as coisas secam e elas vão de mal a pior. Mas sabe para quê, queridos? Não é porque Deus esqueceu ou mudou o plano. Pelo contrário, o controle dele ele não perde nunca. É porque ele quer que a gente mude de lugar. Ele quer que a gente saia da caverna. Ele queria que Elias saísse da caverna. Ele tem outras formas de agir diferente daquelas que nós pensamos. O Senhor tem formas de agir que nós não temos em nossa mente. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Eu já contei aqui que uma vez eu fui consolar uma prima minha que havia perdido um nenê. E a gente sem saber o que dizer num momento disso, uma mãe que perdeu um filho. E eu fui abraçá-la e ela olha para mim e disse, Ana, propósitos divinos.
A gente não entende. Porque se a gente entendesse, não seriam mais divinos. Todo o propósito que cabe na nossa cabeça, gente, é porque é humano. Os divinos, as formas diferentes de Deus tratar com as circunstâncias conosco, são inúmeras e infinitas. E muitas delas, gente, não vai caber na nossa normalidade de pensamento. Às vezes, o riacho seca, que é para sair da zona de conforto. Quando as coisas mudam, e nós não gostamos que as coisas mudam. É bom estar no mesmo lugar, seguros e tranquilos. Aquilo que nós não conhecemos e não sabemos, nos traz medo. Aquilo que nós não conhecemos e não sabemos, traz insegurança, incerteza. Para muitos traz revolta, para muitos ficam lá brigando com Deus. Porque não sabem, não conhecem. Uma vez, alguns anos atrás aqui, eu fiz uma dinâmica, aqui com as mulheres. Peguei uma caixa de sapato, embrulhei em papel presente bem bonito e disse, aqui dentro, tem algo, tem um presente. Mas, para você ganhar esse presente, você vai ter que primeiro fazer o que está escrito aqui dentro. Quando o hino parar, a pessoa que tiver na mão, ela vai ter que vir aqui à frente, abrir a caixa, mostrar o presente e fazer o que está aqui dentro. E passei para as mulheres a caixa. Pensa uma caixa que pegava fogo na mão delas. Isso que eu disse que tinha um presente. Mas eu disse que tinha que fazer uma coisa na frente de todo mundo. Pensa numa caixa que pegava fogo. Todo mundo assim, a milhão com aquela caixa. E aí, quando parou o hino, a irmã pegou. A irmã. Pensa se alguém fez assim, ganhei o presente. Irmã. Só faltou aquela música. Veio com a caixa. Aí abriu a caixa. Parabéns, você ganhou um chocolate. Coma esse chocolate. Coisas que não sabemos traz medo. Pensamentos de Deus não são o nosso pensamento. Nós temos é que confiar, não ter medo. Ele guarda a gente. Estamos num caminho que parece que às vezes o caminho terminou. Não sei, não tenho como ver uma saída. Nunca passei por isso. Não sei como fazer. E vem aquele medo, e vem aquela incerteza, e vem aquela dor. Mas a Bíblia diz que não guarda, que não dorme o guarda de Israel. Que Ele protege. Que Ele é o nosso amparo, o nosso refúgio, nossa fortaleza. Isso nós sabemos, mas como Ele vai agir nós não sabemos. E às vezes essa luta com a carne, esta luta com o conhecimento intelectual, pode saber o versículo de cor, mas para acalmar o coração. Gostamos de coisas tranquilas, seguras. É ruim o desconhecido. Às vezes é bom o riacho secar, porque faz dar um outro passo. Faz dar um outro passo. Às vezes é bom o riacho secar para nós darmos um outro passo, pois Deus está nos levando a nos despertar. Quando o riacho seca, quando a dor chega, quando o problema bate, não é porque Deus quer nos destruir, é que Ele quer que venhamos avançar um passo a mais, orar mais, nos aproximar, termos um relacionamento com Ele. Às vezes o riacho seca para nos tirar deste lugar.
Às vezes o riacho precisa secar, porque isso aqui, gente, é uma grande verdade. Quantas vezes, inúmeras vezes o ser humano pega e diz: eu não quero que o meu riacho seque, porque o único meio de eu ser feliz é só tendo isso. Meu único meio de ser feliz é só fazendo tal coisa, é só agindo desta maneira, é só as coisas acontecendo desta forma. Só existe este meio de eu ser feliz, de eu ser usado por Deus e ficando na minha caverna, é ficando no meu lugar ali. Só isso. Se eu não tiver isso, eu vou ter o quê? Se Jesus não fizer isso por mim e tirar isso de mim, eu não vou ser mais feliz. Se agora chegar uma doença no meu corpo, e se agora eu perder algo, não vou ser mais feliz, não vai ter um outro meio, só tem este meio, se for desta maneira. Nós colocamos o nosso caminho, a estrutura do nosso caminho, como se esta estrutura fosse de Deus. Colocamos quando não tem a nossa saída, é porque também não tem saída de Deus. Não existe isso. Para Deus não existe impossível. E é impossível que Deus minta. Porque Ele traz à existência o que não existe. E chama pelo nome como se já existisse. Às vezes é bom o riacho secar, para irmos a um outro nível. É este lugar que Jesus quer nos levar. A um outro nível, a um outro passo. A uma outra experiência, a mais profundidade espiritual. Aprendermos mais coisas da palavra de Deus. A recebermos mais revelação. A termos mais experiência. Não é vivendo do passado. O passado é passado. Mas tem coisas que Ele nos move, nos coloca num lugar seco, porque quer que a gente avance a algo mais. Depois que o riacho secou, depois que o ribeiro secou, Deus fala com o profeta. Depois que o ribeiro secou, Deus fala com o profeta. Deus não antecede. Tem um hino que diz: Jesus, o plano melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Jesus, Ele nunca vai se atrasar, mas também Ele nunca vai se antecipar. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. É na hora certa, eu preciso é confiar. E o riacho seca, para que venhamos aprender a confiar nele. O riacho seca, para aprender que precisamos depender dele. Agora o riacho ali seca, e a voz de Deus fala. O riacho secou, mas o céu se abriu. Deus fala um plano agora detalhado, algo para Elias. Mas Ele não fala antes desses 2 anos. Ele não contou tudo para Elias. Porque o plano dele é perfeito. E é lindo. E ele traz meios para nós aprendermos a confiar neste plano. Então Deus fala ao profeta. Profeta Elias, dispõe-te, vai a Sarepta. Lá vai ter uma viúva que vai cuidar de ti. Sarepta, ela pertencia a Sidom. Sarepta ficava a 150 quilômetros da onde Elias estava. Aí agora o riacho seca, a comida não vem e Deus manda, caminha 150 no deserto, 150 quilômetros no deserto. Elias podia dizer assim: mas nem um camelo vai me enviar, nem um burrinho, nem uma jumentinha que pode me enviar para me ajudar. Não, caminha no deserto. Não tinha camelo, não tinha cavalo, não tinha jumento, não vinha um anjo. Aí Elias podia dizer: mas eu já recebi um milagre que o corvo estava mandando comida.
Mas será que não dá para pelo menos mandar uma asinha do anjo? Eu estou dizendo, não está na Bíblia. Certo? Não dá para fazer algo para mim voar um pouquinho? Não. Secou o ribeiro, secou o riacho, secou a comida e caminha 150 quilômetros no deserto. E Sarepta ficava outra coisa. Sarepta ficava em Sidom. E em Sidom, nada mais e nada menos que o pai de Jezabel era o rei. Então agora, o riacho seca, a comida não vem, caminho 150 quilômetros para ir em direção aos inimigos. No lugar onde estavam os inimigos que queriam me matar. Quando se está jurado de morte, o lugar que não pode estar é perto de quem quer te matar. Não era um bom lugar para ele fugir. Não era um lugar para ele se esconder, porque lá queriam a cabeça dele. O melhor lugar para Elias era ficar na caverna. Elias ia querer ficar ali para a vida toda. Estava bem. Mas aqui Deus estava ensinando a Elias: Elias, tem uma coisa mais profunda. Tem algo muito maior ainda do que tu já viu e experimentou. Tem um relacionamento muito maior. Tem algo que eu quero apresentar para você, Elias, muito maior. E a única maneira de acordar Elias para um passo à frente por algo maior é secando o rio. É secando o riacho. É dando um cansaço nele. Saiu do lugar de segurança, caminhou 150 quilômetros no deserto. E Deus estava ensinando que não importa o lugar, se sua confiança está no Senhor, Ele vai estar seguro em qualquer lugar, meus irmãos. A proteção sobre Elias não tinha acabado. Sabe por quê? Porque o que protegia ele não era a caverna, o que protegia ele era a mão do poderoso Deus. Não importa o lugar que venhamos estar, queridos, se o Senhor estiver conosco, aquele lugar vai passar a ser bênção. Aquele lugar vai se tornar seguro. Não importa o lugar. Você pode estar no pior emprego, você pode estar na pior família, você pode estar com a pior finança, você pode estar com a pior vizinhança, você pode estar no pior bairro, você pode estar no pior lugar, em que for mais violento, pior dos lugares que ninguém quer chegar lá, mas se o teu coração estiver confiante este lugar será um lugar de bênção, de milagre, de provisão, em que o Senhor vai nos usar. Porque nossa confiança não é o lugar, nossa confiança não é as pessoas, nossa confiança é Ele. Ele cuida de nós. Se o nosso coração estiver na dependência do Senhor, há anjos se acampam ao redor daqueles que o temem. E os livra. O desejo de Deus era que o profeta tivesse mais experiência, algo novo. Outra forma de que o ser humano não gosta são de desafios. Havia um outro desafio. Havia uns novos desafios para Elias. O plano de Deus para com Elias não havia terminado. Havia mais coisas. Queridos, Deus tem usado a nossa igreja. E Deus vai usar mais. Mas para usar mais teremos desafios. Para Deus nos usar mais, iremos conhecer coisas que não conhecemos. Para termos mais resultado, teremos que fazer coisas que ainda não fizemos. E haviam desafios para Elias. Nós gostamos de milagres, e milagres existem, e milagres são realizados no nome de Jesus. Eles existem e são realizados. E se você que está aqui nessa noite precisar de um milagre, creia que Jesus tem poder para te dar um milagre. Mas todo milagre, ele precede um problema.
antes do milagre aparecer, antes do milagre acontecer, o problema tem que se manifestar. Um milagre daquilo que tu não sabe do que é um milagre, não vai ser milagre. Você não pode pedir um milagre para uma cura física se você não sabe se você está doente. Então, todo milagre para acontecer se precede primeiro de uma crise, de um problema. Quando não tinha mais saída, era Deus trazendo a resposta. Aqui, quando não tinha mais saída, aqui, quando as coisas começaram a ficar em crise também para o profeta, quando as coisas começaram a ficar cada vez mais difícil para o profeta, Deus abre uma porta, um novo caminho, e Deus fala com o profeta. Algo maior, nunca visto antes, estava para acontecer com Elias. Uma experiência maior. Querida igreja, amada, preciosa igreja, quando entrarmos em alguns problemas, quando o teu riacho secar, não reclame, não murmure, é Deus te oportunizando para um outro nível, te empurrando para algo maior, algo melhor, algo dizendo assim, olha, eu não perdi o controle da tua vida, eu tenho o controle da tua vida, eu te estou dando a oportunidade de ver mais coisas, o teu riacho secou, porque eu estou te empurrando para novos desafios, para coisas maiores. Pense comigo, meus irmãos, tinha tanto lugar para Deus enviar Elias. E Deus envia justamente para a terra dos inimigos. E diz assim, vai lá, porque eu preparei uma viúva para te sustentar. E Elias, um homem de Deus, e aquilo que, uma das características e evidências de um grande homem de Deus, ele obedece, ele é obediente. Ele é obediente. Ele obedeceu e seguiu a caminhada. Quando ele chega na porta da cidade, e olha como Deus prepara as coisas. Deus está sempre trabalhando. Diz a palavra de Deus que desde a antiguidade ainda nunca se viu nem se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que neles esperam. E Deus trabalha de uma forma que nós não estamos vendo, mas não é porque estamos vendo que Ele está trabalhando. Não é porque nós não estamos vendo que Ele esqueceu de nós. Não é porque nós não estamos vendo, ou não estamos sabendo, ou não estamos entendendo, ou não estamos ouvindo o silêncio de Deus. Ele trabalha no silêncio. E Ele continua trabalhando. E Deus aqui agora, quando Elias vai, a palavra de Deus diz, queridos, entrega, no Salmo capítulo 37, versículo 5, diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. A Bíblia fala que os caminhos de Deus, o querer de Deus é perfeito, no Salmo 18, versículo 30, este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Nós não podemos nos refugiar em mais nada, em nenhuma coisa, em ninguém. Nós temos que nos refugiar no Senhor Jesus. É nele. E ele agora, Elias entra na cidade. E na porta ele encontra a viúva. Na porta ele encontra a viúva, pegando alguns gravetinhos. Talvez esta mulher, que estava já vivendo há 2 anos, numa seca, talvez encontre esta mulher magra, talvez encontre esta mulher cansada, talvez tenha encontrado esta mulher triste, sem esperança, porque também já estava sem dinheiro, estava com fome, estava com sede. E diz a palavra de Deus que ela estava com as últimas coisinhas, um bocadinho, um pouquinho de farinha, para fazer, para ela e para o filho, e depois eles esperarem a morte.
E esta viúva, Deus prepara as coisas. Deus prepara, Deus tem os meios. Deus tirou Elias da caverna para levar Elias a uma outra oportunidade, mas também porque tinha uma mulher e um filho que precisavam de um milagre. Quando obedecemos, queridos, nós não estamos somente obedecendo algo para a nossa vida, mas também é para aquilo que vai entrar e sair através de nós. A ação soberana de Deus, o cuidado soberano de Deus, agora também estava cuidando dessa viúva, e Deus prepara as coisas. Deus colocou eles ali no lugar certo, na hora certa. Deus, Ele não está alheio ao que está acontecendo conosco agora. Ele não está alheio aos teus pensamentos agora. Ele não está alheio às tuas emoções, aos teus sentimentos agora. Ele não está alheio ao aperto do teu coração agora, no hoje, no já. Ele não está alheio. Assim como Deus estava cuidando de Elias na caverna, Deus agora estava cuidando dessa viúva. É assim que Deus age. É assim que a mão poderosa, onipotente, surpreendente, maravilhosa mão de Deus age. Deus prepara as coisas e Ele trabalha de uma forma maravilhosa. Ele prepara saídas, Ele prepara meios. Às vezes as pessoas vêm para Jesus, estão caminhando para Jesus, e o diabo lança algumas coisas na mente. Será que um ex-presidiário tem alguma saída? Vai ter alguma chance? Vai ter alguma bênção? Será que uma mulher que já viveu com vários homens vai ter alguma bênção? Vai ter alguma saída? E há riachos que secam, há pensamentos que se conturbam, há pessoas que ainda estão escrevendo o seu caminho, há pessoas que ainda estão determinando sua vida, segundo o seu querer, moldando situações, segundo os seus desejos. Às vezes as pessoas acham que o riacho secou, porque era para ser o fim, e desistem, não caminham os 150 quilômetros no deserto, e morrem na caverna. Há pessoas que não caminham, há pessoas que vão reclamar, murmurar, há pessoas que elas estão tão apegadas ao riacho, e depois que secam vão achar que não tem mais outro lugar melhor, não tem outro lugar mais feliz, não vai ter nada melhor. Às vezes nós estamos ministerialmente pensando assim, como pessoas, como servos e servas do Senhor, pensando assim. Às vezes a gente acha que aquilo ali é a fonte da nossa alegria e não vai ter mais nada. Às vezes a gente acha que por uma vez alguém tem falado algo, criticado algo, e a gente acha, somos um fracasso. Às vezes a gente acha que por alguém algum dia pegar e dizer, você errou, e você se torna um erro. Não vou caminhar os 150 quilômetros no deserto, não vou parar lá, não vou para aquele lugar é perder, aquele lugar não é ser inteligente. Não, está surtando, Deus está surtando. Se uma hora me manda, vejam bem, meus irmãos, lógica humana. Uma hora ele manda, foge para a caverna desse povo. Agora Deus diz, vai para o povo de novo. Vai lá para os inimigos, para o pai daquela que quer a tua cabeça. Vai para lá. Mas lá tem uma mulher, uma viúva. E agora Elias também chega cansado perto dela, com sede, e Elias pede água e pede comida. Outro ponto que Elias podia pensar assim,
Meu Deus, o que está acontecendo? O riacho secou, a comida parou, andei 150 quilômetros. Deus disse que uma viúva ia me alimentar. Eu pensei que ia ter um banquete, era uma viúva rica. Mas Deus me mandou para uma viúva que mal tinha para ela. Que mal tinha para ela. E sabe o que eu vejo isso, meus irmãos? Eu vejo a infinitude de um agir de Deus. Deus não é para entrar na nossa cabeça. Deus é para nós confiar. Deus não é para entrar na nossa lógica. Deus é para nós termos fé nele, porque é mediante a fé que temos o Salvador, que temos Jesus. E aqui Elias, cansado, pede comida da fonte que menos ele esperava. Ele agora tinha comida. E ele tinha comida e aquela mulher. E ele diz, me dá primeiro. E a mulher fez a última coisa. E aí Elias fala, tão certo vive o Senhor, que não vai faltar nem azeite na botija, e nem comida nessa panela. E diz a Bíblia, que não faltou nada para aquela mulher, até o dia que terminou a seca. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus age. Olha como Deus age, meus irmãos. Nós estamos olhando por um lado, mas Deus está olhando outra coisa. Às vezes o rapaz está interessado naquela menina, mas Deus está olhando outra menina. Às vezes a pessoa está olhando aquele trabalho, mas Deus está olhando o outro trabalho. Às vezes a pessoa está lá orando, querendo um sim, mas Deus está olhando não. No lugar que menos espera, Deus abre portas. Ele fecha portas. Ele abre, Ele fecha. Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Continue olhando para Ele. Mesmo que as circunstâncias não caibam na tua cabeça, mas que o teu olhar esteja olhando nele, porque no final de tudo, tudo vai cooperar para o bem. No final de tudo, Deus, você confiar, você no final de todas as coisas, você vai sair do outro lado da luta, do outro lado da tristeza, e você vai dar glória a Deus. Que bom, que maravilhoso. Do outro lado, você vai ter experimentado milagres. Do outro lado, você vai ter experimentado concertos. Do outro lado, você vai ter que experimentar mais profundidade no Senhor, de experiência e de intimidade. Se eu confiar minha vida nele, em toda situação, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A Bíblia diz em João capítulo 7, versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mesmo que às vezes, queridos, não é algo externo que secou. Às vezes o que secou é a alma. O que secou, sequidão no espírito. A alegria. A esperança que o casamento vai dar certo. A esperança que a provisão virá. A esperança que as coisas irão mudar. Secou. Mas se crermos em Jesus, irá fluir rios de água viva. E tem um convite, que este convite ainda chama. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Mateus 11, 28.
O riacho secou. Meu amado, o riacho secou. Você pensou em algum riacho aí na tua vida? Às vezes o riacho de pensamentos pararam de pensar coisas boas, pararam de olhar outras coisas que eram para olhar. Pensamentos, às vezes o riacho seca e se quebra princípios contra pai, contra mãe. Às vezes está encantado com a casa, encantado com o emprego, encantado com um grande amor. Quando o riacho seca, é porque Ele nos ama e nos quer perto. E o convite nesta noite, tem água a jorrar, é para jorrar água dentro de nós. O riacho secou, e Elias ouviu a voz de Deus, e hoje você está ouvindo a voz do Senhor. E o Senhor te empurra para um outro nível na tua caminhada. Hoje o Senhor te empurra para um outro nível na tua caminhada. Talvez na sua vida você já esteja caminhando 150 quilômetros no deserto. E pensou voltar para a caverna. Talvez na sua vida você já está enxergando a porta ali e obedecendo o que Deus quer. Mas tem uma surpresa. Não era bem da forma que tu achava. Não sei. Mas eu sei dos meus. E eu sei que o Espírito Santo já ministrou em muitos aqui. Nessa igreja amada. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Entrega o teu caminho nesta noite. Entrega o teu caminho nesta noite, confia nele. E Ele tudo fará. É Ele. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer aquilo que te incomoda. Ele vai fazer aquilo que te perturba. Ele vai fazer aquilo que você já disse, não tem jeito. Ele vai fazer. Mas entrega o teu caminho. Fique feliz se o riacho secou. E busque Ele. Que você vai experimentar uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Transbordante para aqueles que desejam isso. Para aqueles que entregam o seu caminho. Senhor, eu não entendo. Senhor, eu me revolto. Senhor, eu me indigno com isso. Senhor, até quando? Até quando? Quando o riacho seca, é porque tem um outro nível. Eu quero convidar você para nós orarmos. Vamos ficar de pé?